Olá, novamente para a nossa última aula. Agora vamos para a aula de Química. Vamos lá. Nós já conversamos sobre os átomos, sua composição e sobre seus componentes, certo? Falamos que eles são compostos de nêutrons, prótons e elétrons, certo? Que os nêutrons e os prótons ficam no núcleo, que os elétrons ficam na eletrosfera. Agora a gente vai conhecer um pouquinho das propriedades dos átomos. Então, para isso, vocês peguem o livro de vocês, para quem já tem o livro, mas mesmo assim eu vou precisar que vocês anotem algumas informações. Então, já sabem, peguem o caderno e vamos lá. Então, para quem está com o livro, página 237 a 245. Vamos lá. As propriedades dos átomos. Cada átomo ele apresenta uma característica diferente. Como já vimos, os átomos diferentes dão origem a elementos químicos diferentes. Então, cada átomo ele apresenta um número atômico, ou seja, um número de prótons. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Número atômico é representado pela letra Z. Então, Z é igual a P, ou seja, número atômico é igual ao número de prótons. Cada átomo também apresenta um número de massa diferente. O número de massa é determinado a partir do número de prótons e nêutrons, ou seja, para determinar a massa, essa aqui é a representação da massa, letra A, é igual a prótons mais nêutron. Então, vamos dizer que nós temos um átomo de número de prótons 15 e de nêutrons 15. Qual é a massa desse átomo? Então, A vai ser igual a 30, ou seja, a massa desse átomo vai ser 30. Vamos lá. Continuando as propriedades, então eles podem ser escritos dessa maneira. O número de massa vai vir aqui e o número atômico aqui embaixo. Geralmente nós encontramos essa configuração, mas também podemos encontrar essa daqui. Então, tá vendo? O E representa um elemento químico que poderia ser qualquer um. Aqui o exemplo é o ferro, o urânio. E logo em seguida, vai aqui em cima um número de massa e aqui embaixo o número atômico. Então, aqui a descrição desse átomo aqui. Átomo de cloro. Ele tem massa 35, número atômico 17, número de prótons 17 também, porque não é a mesma coisa. Número de elétrons 17, porque eu não estou dizendo para você que ele é um íon. Ele não tem nenhuma representação de íon. Então, ele tem o mesmo número de elétrons e prótons, ou seja, 17. E 18. Como é que eu sei que o número dele é 18? É só eu diminuir 35 menos 17. 35 menos 17, 18. Eu vou achar o número de nêutrons. Vamos ver aqui no exemplo do ferro. Então, número de massa 56, número atômico 26, número de prótons 26, número de elétrons 26 e número de nêutrons. Aí eu vou fazer de novo. 56 menos 26 igual a 30. Então, o número de elétrons desse átomo, de nêutrons, desculpa, desse átomo, 30. Agora, e se eu tiver uma diferença atômica? Se eu tiver um ânion ou um cátion? Se eu tiver diferenças nesses átomos, eu tiver um íon, então ele vai ser representado dessa maneira. Então, aqui eu continuo tendo um número de massa, aqui eu tenho um número atômico, mas aqui eu tenho um número que ele ganhou ou perdeu.
Nesse caso aqui, ele perdeu 2 elétrons, certo? Então, como nós vamos classificar ele? Como vamos desmembrar? Então, ele tem número de massa 40, número atômico 20, ou seja, o número de prótons dele é 20, número de nêutrons 40 menos 20, 20, número de nêutrons 20, número de elétrons. Se ele era para ter o mesmo número de prótons e elétrons, e eu estou dizendo para você que ele perdeu 2, o número de elétrons dele vai ser 20 menos 2, 18. Então, a gente vai fazer assim. Quando tiver aqui, eu vou diminuir. Quando aqui tiver com um sinal de menos, um sinal negativo, eu vou somar. Então, se aqui tivesse menos 2, ou seja, ele teria ganho 2 elétrons. Então, aqui, ao invés de 20, eu teria 22 elétrons. Vamos lá. Agora, uma classificação. Os átomos, eles são classificados de três maneiras: isótopos, isóbaros e isótonos. Nomes parecidos e complicados, né? Mas é facinho. Isótopo, quando eles apresentam o mesmo número atômico, ou seja, aqui, ó, número de massa 12 e número de massa 14. Mas o número atômico é igual, então eles são isótopos. Isóbaros, quando eles apresentam um número de massa igual. Então, aqui, ó, massa 107 e massa 107. Eles apresentam o mesmo número de massa. E aqui, isótonos, é quando eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, se eu fizer a conta aqui, ó, 14 menos 7, 7. Então, o número de nêutrons desse aqui é 7. 12 menos 5, 7. O número de nêutrons deles são iguais, então eles são isótonos. Então, preste atenção nessa dica, que ela é bem importante. Desculpa. Vamos lá. Os isóbaros, eles têm número de massa igual, mas número de prótons e número de nêutrons diferente. Isótonos, ele tem número de massa diferente e número de prótons e nêutrons. Isótopos, ele tem número de massa diferente, número de prótons igual, número de nêutrons diferente. Isótonos, número de massa diferente, número de prótons diferente, número de nêutrons igual. Então, agora eu deixo vocês com uma atividade para ser feita agora. Então, é a página 245 e essas perguntinhas aí serão feitas agora, antes de terminarmos a aula. E uma atividade para casa, que são as páginas 242 a 244. Um beijão e bom final de semana.